pessoal falando da Parashat Vaierá, não Vaierá, tem duas Parashat parecidas, tem Vaierá, que a gente viu no Sefer Bereshit, aqui Vaerá, que Deus fala para Moshe, né, que ele apareceu para Abraão, para Isaac e para Jacó, e ele vem diante de Paró, e Deus dá, já fala para ele, né, Moshe Rabbeinu pergunta, né, o que eu tenho que fazer com Paró, e Deus fala, olha, quando Paró te pedir para você um outro, né, que daber alechem Paró lemor tnu lachem mofet, a gente está no Revi, né, no Perek Hei, no capítulo 5, quando Paró pedir para vocês um milagre, uma prova, vamartai elaron kachet matcha ve'ashlech lifnei Paró e elitanim. Joga, só capítulo 7, só para quem capítulo 7. Sim. Joga na frente do Paró o teu bastão, né? Sim, sim. E o teu cajado, né? E vai virar uma cobra. E assim fez Moshe, e assim começam os milagres, né, na terra do Egito. E é interessante, né, como os milagres influenciam ou não as pessoas de acordo com a capacidade da pessoa de poder absorver ideias espirituais, né? O próprio Paró fala, Lo yadati et Hashem, eu não sei quem é Deus. Esse é o ponto de saída dele. E acho que isso influencia muito hoje em dia também a humanidade também. Qual o ponto de saída que você tem? Se o ponto de saída é eu não creio em Deus, e todas as provas do mundo que tiverem a favor da existência de Deus, você tentar colocar nessa tua teoria que você já fixou, você pode virar o mundo para tentar provar, né, que o pessoal pode trazer as provas que quiserem, mas você já tem como se diz, uma priori que você fixou para você mesmo que é impossível que tenha um Deus. A gente vê isso muito hoje em dia nos cientistas hoje em dia, né? A mentalidade, em primeiro lugar, não tem Deus. Agora começa a trazer as provas. Você fala, não, o mundo não pode ser que foi criado de maneira aleatória, é impossível em termos matemáticos. É impossível. Mas como não tem Deus, isso aconteceu. É sempre o ponto de vista do... E aí me lembrei, né? Tem um rabino aqui, até hoje não sei se é verdadeiro, eu tenho que perguntar para ele se a história é verdadeira ou não, mas eu ouvi ele contando uma história dele uma vez, quando ele trabalhava, eu não sei se eu contei aqui, mas se eu contei já faz tempo, então tenho sempre os nossos ouvintes novos. Ele falou que ele trabalhava na Tzavá, no Miluim, ele era da parte dos Hablanim, como se fala? Hablanim, que tratam de desarmar bombas, desarmar granadas, campo minado. Acho que são cabo armeiro, não é? Não tem isso? Naquele jogo no Front tinha esse cabo armeiro? Cabo armeiro. O que mexe é o que ele destrava bombas, destrava né? Bomba. Destrava bomba é um trabalho, vamos dizer assim, não muito agradável. De alto risco. Tem que saber exatamente como fazer, a ordem que fazer, né? Sim. E uma vez em Miluim, tinha um campo minado que mandaram ele mais um colega dele desarmarem o campo. E aí os dois estão assim com todo aquele, como se fala, aquele fodo, né? Proteção, aquele colete de proteção. Aquele colete de proteção que é super pesado, e estava quente também, tudo com capacete, com óculos, com tudo pesado, né? Caminhando pelo campo minado, né? Se arrastando devagarzinho, em cada lugar um olha pro outro assim, quer dizer, os dois suando, né? Aquela tensão, e vão assim, né? Aí eles passam até o final do outro lado, né? Finalmente, né? Os dois respiram assim, tiram o colete, né? Um olha pro outro assim, e esse rabino, né, fala pro outro, ai, Baruch Hashem, né? Graças a Deus chegamos até o outro lado, né? Aí o outro que não era religioso, né, falou pra ele, que Baruch Hashem, chegamos porque a gente trabalhou direito, né? O que você quer? Ele falou, não, você vê que Deus nos ajudou, a gente teve, posso dizer, descobriu uma coisa nos caminhos Hashudim, Deus guardou a gente, né? Ele falou, isso não é prova de nada, né? Ele falou, mas calma, você é um cara que nenhuma prova bastaria para ele. Ele falou, não é verdade. Se Deus tivesse uma prova para mim, eu me aproximaria dele, fazia tchuvá, eu seria religioso, tudo. Se ele me provasse, eu seria. Aí falou para ele, que prova você gostaria, né? Aí ele falou, será eu, por exemplo, ele olhou assim para trás e tinha uma pedra enorme do lado de um abismo lá. Ele falou, se Deus, por exemplo, pegasse essa pedra, levantasse ela no ar e jogasse no abismo, agora, por exemplo, para mostrar para mim que ele existe. Aí eu comecei a ir acreditar nele. E como se diz em espanhol, fala melhor, mientras tanto, né? Entre tanto, assim, quer dizer, de repente, aquela pedra que estava lá do lado se mexeu um pouquinho, caiu no abismo. Assim ele contou. Tem que verificar se estava. Assim ele contou. Sim. Aí passou assim alguns segundos assim de silêncio tenso assim entre os dois, né?
Aí o rabino vira pro outro e fala, e? E o outro fala, e o quê? Fala, não. Posso te trazer tzitzit? Posso fazer tefilim? Né? A gente combinou que... Você viu que... Fala, não. Vamos com calma. Eu falei que a pedra tem que levantar e cair no abismo, não rolar no abismo. Então a prova não foi feita. Então, por que eu disse isso, né? Porque é muito parecido aqui também, né? Tipo, vem o Moshe Rabbeinu com Aaron e vamos fazer uma prova. Qual a prova? Vamos fazer um bastão virar uma cobra. Que era uma coisa sensacional. Aí vem o Paró e fala, não, mas os meus sábios também sabem fazer mágica, e fazem mágica. E apesar que a cobra do Moshe come a cobra dos outros, provando que é uma coisa mais forte do que a magia deles, Paró já tem aquela desculpa do Yetzer, né? Aquela desculpa do instinto dele, como quem dizendo, isso é casual. Sim, é o seguinte, eu acho que quando a gente fala em termos de prova tem uma coisa ruim. Na hora que eu provo uma coisa, ou que alguém vai me provar, tiram de mim a liberdade de escolha. Que uma prova é algo totalmente fechado. Provei. Se aquela pedra da história que você contou, se realmente fosse levantar, esse cara tem que levantar as mãos e falar, não posso falar mais nada. Por um lado é bom, que ele ia falar, Hashem Elohim, eu acredito em Deus. Por outro lado, ele não fez uma escolha. O mundo nosso está montado que a prova de Deus não tem prova em evidência. Evidência é diferente de prova. Evidência é dizer que existe um grande argumento em relação a uma coisa. A gente não sabe com 100%. Não tem nada que é 100%. Você não pode provar nesse mundo 100% que Deus criou o mundo. Mas existe uma evidência muito forte, a nível estatístico, muito forte, que a pressão no mundo do planeta Terra é tal que o oxigênio ele paira num nível tal, e quer dizer, existe uma evidência muito forte. Deus deixou no mundo uma margem muito pequena, que é entre a evidência e a prova, para dar liberdade do homem de fazer a escolha e acreditar nele. Porque se fosse uma prova completa, todos nós seríamos robôs. É o que dizem, que se Deus agora abrisse os céus de maneira hollywoodiana, cinematográfica, fala, eu sou Deus, eu não estou satisfeito com o que está acontecendo aqui, o que ia acontecer ele ia criar zumbis, ia criar robôs que iam acreditar nele, e não é o que Deus quer. Eu ainda afirmo, eu acho que mesmo se eu pegar, vamos dizer, eu vou pegar um cientista aqui super... Ele vai falar não. Eu vou trazer eles pra cá e vou falar, olha, vou fazer um milagre pra vocês, vou levantar esse copo só com o meu pensamento, né? Eu levanto. Aí vem os cientistas e falam, podemos verificar isso em termos científicos? Sim. Aí eles verificam. Sim. Verificam, levantam mais uma vez. Eles passam a mão por baixo, a mão por cima, verificam o ar, verificam tudo em volta, verificam... Todos os maiores cientistas do mundo verificam e não conseguem entender como eu estou levantando esse copo de manhã. Sim. Qual vai ser a conclusão deles, na tua opinião? Sim, eu entendo o que você está falando. Eu vou te falar, eles vão falar assim, olha, tá certo, não descobrimos o que você está fazendo ainda. Mas não pode ser isso. Mas não pode ser isso, portanto a gente vai descobrir um dia. Pode ser que a gente não sabe ainda exatamente todas as forças do mundo, pode ser que você descobriu uma força nova que não é eletromagnética, talvez tenha alguma força que a gente não... Alguma coisa você está fazendo que a gente não entende hoje em dia, mas a gente vai entender. Mas a tua opção, que você é um mágico, não existe. Fazendo, isso não existe. Qual o pecado aqui? Ponto, mais uma vez, é ponto priori. Sim, qual o pecado? Você pode fazer a prova que você quiser. Sim, então qual é o pecado? Existe um pecado nisso. Qual é o pecado aqui? O pecado é que você não leva em consideração a possibilidade que existe um Deus que criou o mundo. E a pergunta é, por que isso atrapalha tanto? E isso é muito ligado a que a gente fala da dissonância cognitiva. Provavelmente, igual eu vou falar, pode ser que a gente já contou essa história aqui, mas se foi muito, muito tempo atrás, então eu volto a contar ela, se for o caso, eu não me lembro. E essa prova, o Aryeh Kaplan, um rabino que escreveu muitos livros, já falecido, ele também era um médico muito conhecido nos Estados Unidos, ele tem até alguns livros em português, isso está no livro dele, Se Fosse Deus, esse livro está em português, e que está lá, eu acho que essa história do livro, não sei se é a história do livro, mas ele trata da questão da dissonância cognitiva. Só quero explicar o fenômeno da dissonância cognitiva. Tem um menininho jogando tênis com o pai dele num clube. E ele está jogando tênis com o pai dele no clube, e de repente o pai pede para ir no banheiro, ele está lá, por enquanto, batendo com a raquete a bola num paredão, até que o pai vai voltar. E o pai não volta, ele está lá batendo, aí sai um funcionário do clube e fala, menino, vem aqui um minuto. Você estava jogando com teu pai? E aí ele fala, sim, então vem comigo, me acompanha. Ele põe o menino no carro, leva para o hospital. O pai estava numa CTI.
Quer dizer, enquanto ele estava batendo bola, o pai teve um ataque do coração no vestiário do clube, foi levado para o hospital, levaram o menino para o hospital. Ele está falando com a mãe, ele está já com a mãe no hospital, o menino, e vem o médico dizer que o pai faleceu. E há 15 minutos atrás ele estava jogando tênis, meia hora atrás jogando tênis com o pai. E vão provar para ele que o menino, vão provar para o menino que aconteceu isso com o pai, e o menino nas primeiras horas não vai acreditar no que está acontecendo. Existe um fenômeno psicológico desse, que é a dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? É que mesmo que provem para você uma coisa muito forte, mas é algo que vai mudar muito tudo que você acredita, tudo que você sabe, tudo que você é, toda a tua realidade, é um choque tão grande na tua realidade que você faz bloqueios, que você não aceita aquilo. Você faz uma dissonância a nível cognitivo teu, que você fala, essas provas não existem, não pode ser, isso não está acontecendo, ou isso não é realidade. Você faz um processo interno cognitivo que você não entende. A gente acreditar em Deus não é só uma curiosidade que você está vendo um filme da National Geographic, é uma coisa muito... É uma coisa, você acreditar em Deus, e que não só acreditar em Deus, o Deus judaico é o Deus que está profundamente interessado na rotina nossa. Não é um Deus que criou o mundo, Deus que os gregos acreditam, aquele de Platão e Sócrates, criou o mundo e agora o mundo rola pelo mundo dele, igual o Kuzari fala do filósofo. Faça o que você quiser. Faça o que quiser, não é não. O Deus judaico está interessado na tua rotina, nos mínimos detalhes da tua rotina. Os mais mínimos detalhes. Nos mínimos, dos pormenores do teu dia a dia, o que você está fazendo, e como está fazendo, e como estão indo as coisas e tal. E você acreditar numa coisa dessa, uma câmera que está te olhando toda hora, e você está sendo escutado, e tudo que você faz está sendo gravado num vídeo. Hoje a gente entende melhor o que quer dizer que os sábios sempre falaram, que toda a nossa vida está gravada, e tudo está gravado. E é assim, isso é uma revolução na vida da pessoa. Mas isso muda totalmente a pessoa. Eu sempre acrescento mais um ponto que eu senti com conversas com pessoas que largaram a religião. O que o problema deles não é só a relevância de acreditar num Deus no dia a dia, isso também pode existir, mas essa relevância é acompanhada sempre como uma imagem negativa de Deus também. Quer dizer? Quer dizer que a pessoa faz assim, vamos ver, eu tenho duas possibilidades, ou Deus existe ou não, Deus não existe. Ok, se Deus existe, quem é Deus? E aí ele começa a ler o Humash, começa a ler a Bíblia de maneira às vezes errada também. Tá bom, Deus é aquele que deu um pontapé no Adam Arishon, depois ele destruiu a cidade de Sodoma, depois ele tentou matar o povo todo, matou o povo todo do povo de Israel no deserto. Não é um cara muito legal. Depois ele destrói o povo egípcio inteiro também. Sim. Depois ele a história toda do Tanakh é uma história que tem que ser estudada de maneira muito especial. Sim. E não só o Pentateuco, tem que estudar também todo o Tanakh, toda a Bíblia, para poder entender os caminhos de Deus, para entender como Deus não é um tirano e sim uma entidade boa que está a favor da gente. Mas como a concepção do mundo sem explicação judaica certa é a concepção daquele, perdão Deus pela tirano. palavra, aquele tirano Satã que está procurando você, então você tem duas possibilidades: ou tem Deus ou não tem. Se tem Deus, é esse Deus, porque não tem outra Bíblia, todo mundo conhece a Bíblia, não tem. Então vem o cara e fala, não, se Deus é essa é o que está escrito aqui, né, o que eu prefiro não acreditar nisso. Então eu prefiro não acreditar. Então o homem praticamente mata Deus, assassina Deus dessa maneira, porque ele não está disposto, que nem você falou, a acreditar numa entidade tão mal que reina sobre o mundo todo. Sim, ou então falar dessa maneira, mas as pessoas veem isso. Uma coisa que a gente já falou também aqui, que perguntava aos nazistas por que eles odeiam tanto os judeus, e que o ódio, na verdade, não era só... Os judeus eram mais representantes, como se fossem representantes de Deus. E qual o problema do Deus judaico? Que o Deus judaico é uma entidade ética. E uma entidade ética é muito difícil de você conviver com ela. Tanto é que eles falavam, os nazistas falavam, que nós, na verdade, não somos cristãos. Que os cristãos... Nós somos bárbaros germânicos. Os cristãos já têm um nível de ética judaica, né? Se fala um pouco de civilização judaico-cristã, que tem uma verdade que é os cristãos já são um pouco éticos, eles são éticos igual os judeus, porque eles estão, claro, influenciados pela Bíblia. Mas os nazistas falavam, nós, germânicos, originalmente, essa coisa cristã é só uma camada superficial na gente.
Nós, na verdade, somos bárbaros. E nós, como os bárbaros, não podemos aguentar esse Deus judaico-cristão. Esse Deus judaico-cristão que toda hora está na nossa consciência e na moral, é uma coisa tirânica. Não só para eles, mesmo o povo judeu, quando estava no Har Sinai, receber a Torá, que Deus forçou a entrega da Torá naquela época. Fala que nas outras gerações o povo judeu aceitou a Torá de maneira mais amorosa. Mas naquela época, na entrega da Torá, na entrega da Torá, realmente é uma coisa quase que tirânica receber a Torá. Os mandamentos é algo muito tirânico. Ao ponto que o povo falou, a gente prefere o Paró. O Paró não era um regime tão tirânico quanto esse Deus está querendo enquadrar a gente nas 613 mitzvot da Torá. E que não é fácil. Sim. Certo. Essa dissonância cognitiva que você Sim. falou, mas então por isso que a importância, né, de estudar a Torá, na minha opinião, completando a tua ideia também, é entender 2 pontos importantes. Primeiro, como as mitzvot vêm nos ajudar e não nos prejudicar, não ser um peso para a gente, como sim construir a gente de maneira positiva e transformar a gente em realmente pessoas livres, como a gente já falou semana passada também. E 2, também tem que entender a concepção do que é Deus, do que Ele quer do povo de Israel e como Ele é um Deus misericordioso que quer o bem do povo de Israel, e não aprender os caminhos de Deus só por um capítulo aqui ou um capítulo assim, senão ter uma visão geral do Tanakh para poder receber uma visão melhor dos caminhos de Deus. Talvez uma vez a gente faz uma série também do Tanakh, né, Yeshua, uma vez. Eu só quero complementar que aqui é o lugar de falar uma coisa que a gente falou já várias vezes, que os sábios falam que nos 10 mandamentos, os mandamentos são gravados lá, que em hebraico os sábios falam Al tikri harut el herut. Não leia que está escrito gravado, e sim escrito gravado em hebraico são as mesmas letras, só que é um jogo de palavras que os sábios falam, herut, que é liberdade, que através dos mandamentos vocês vão se libertar. Se libertar de quê? Da má inclinação de vocês, do lado animal. Quer dizer, o mandamento parece uma coisa que está subjugando a gente, mas por lado ele está libertando a gente dos nossos lados mais animais. Para vocês todos, um bom Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bom proveito. Escolha.